Ô, Aninha, aproveita que você está falando do robô, faz a oração inicial para nós, por favor. Tá bom. Mestre amado Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome, para ouvir da Tua palavra, para compartilharmos das bênçãos de receber os Teus ensinamentos. Que a Tua luz possa descer sobre nós, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, nos envolver. Que o Teu amor possa preencher os nossos corações, ajudando-nos, Senhor, a elevá-los a Ti. Que sejamos capazes de absorver, compreender as mensagens que o Senhor permite que chegue até nós. E pedimos que nos acompanhe durante o estudo, durante as atividades do dia, para que possamos estar sempre dando prosseguimento ao Teu trabalho no bem. Muito obrigada, Senhor Jesus. Vai, você tá mutado. Ih, verdade, eu falei, né? Eu perguntei se vocês estavam enxergando bem a tela, ainda bem que eu não perguntei se estavam ouvindo bem. Está enxergando bem? O tamanho tá bom? Sim. Tá bom. Tá? Conseguem ver bem. Nós estamos num momento, assim, muito bonito agora, esse próximo trecho, né? O apóstolo João sempre fala com muito amor sobre Jesus, a história de Jesus. E a gente tem que lembrar que Jesus estava conversando com os judeus na festa. Não sei se vocês lembram disso, essa passagem. Ele fala, está explicando que que vocês são de baixo, eu sou de cima. Tem que falar muita coisa para a gente. Muitas coisas tem que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Então Jesus falava das coisas espirituais e as pessoas não entendiam bem. Boa parte dos fariseus não entendiam bem, nem as outras pessoas. Um outro grupo pequeno entendia muito bem o que o Cristo falava. Entre eles estavam os apóstolos. Não obstante as dificuldades morais deles, o entendimento das verdades espirituais era mais claro para eles, para os apóstolos e para os discípulos, aqueles que acompanhavam o Cristo, né? Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo assim como o Pai me ensinou. Quando levantardes o Filho do Homem, vamos relembrar que o Cristo ele está fazendo uma profecia, a profecia de que ele vai ser crucificado. Então, quando ele foi levantado para a crucificação,
Começaram a acontecer coisas. E no final, quando Cristo expirou e a terra tremeu e fez-se noite e o véu do templo se rasgou de cima e embaixo, até os soldados romanos acreditaram que ele era o Cristo. Mas aí já era tarde. Nada faço por mim mesmo, mas falo assim como o Pai que me ensinou, como o Pai me ensinou. Tudo que a gente aprende, tudo, vem de Deus. Não tem nada que a gente não aprenda que não venha de Deus. O Cristo que nos ensinou porque alguém lhe ensinou, mas o detentor de todo o conhecimento do universo, de tudo que existe no universo, é o nosso Pai Celestial. E ele utiliza as suas criaturas para ensinar outras criaturas, em níveis que são compatíveis com merecimento e com o grau de entendimento. A verdade deve ser conhecida, mas ela é trazida de acordo com a capacidade de aprendizado dos filhos de Deus, em vários níveis. Hoje, será que os anjos ainda estão aprendendo? Sim, porque existe coisas acima de anjo. O conhecimento perfeito só Deus sabe, só Deus tem. O Cristo hoje ainda está aprendendo? Tá, num nível que nós não temos a menor ideia de como é. Só Deus sabe tudo. E a evolução é quase infinita, para não dizer infinita, então o conhecimento também é infinito na nossa concepção. Então tudo vem de Deus. Desde o primeiro momento que o universo foi feito, tudo vem de Deus, vem do nosso Pai. Então Cristo veio falar em nome do Pai especificamente para nós, como se projeta a lei do Pai para todos os planetas. O Pai nos cria, simples e ignorantes, imperfeitos, para nos aperfeiçoarmos. Cria-nos para que consigamos por nós mesmos conquistar a nossa elevação e o nosso conhecimento por nosso próprio mérito, ajudando-nos uns aos outros e ele nos auxiliando através dos seus outros filhos. Então, Cristo um dia foi como nós, um dia ele aprendeu como nós, ele passou pelas dificuldades que nós passamos. Um dia, o Cristo foi humano, o Cristo teve medo, o Cristo teve saudade, o Cristo teve desejos primitivos. O Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, um dia foi como nós. Isso não rebaixa. Na verdade, isso nos mostra a lei de grandeza do nosso Pai Celestial, que permite que nos santifiquemos pelos nossos esforços, que nos iluminemos pelo nosso trabalho no bem. Então, Cristo veio aqui especificamente nessa missão para trazer para a Terra a própria vontade de Deus. E ele sabia disso, ele tinha consciência disso, a evolução dele permitia que ele soubesse detalhes que nós não sabemos até hoje, passados 2000 anos do tempo em que ele esteve conosco. O Cristo, então, veio mostrar para a gente que a vontade do Pai é que se faça o bem e que vençamos os erros e os vícios. E de onde vieram esses vícios? Ora, os vícios, que nós podemos falar da origem deles, está associado à nossa necessidade de sobrevivência. O homem primitivo, ele precisava ser egoísta, senão ele não ia comer. O mais forte haveria de vencer. Nessa competição, o indivíduo ia crescendo, o mais fraco precisava desenvolver inteligência para conseguir algum alimento. O mais forte, bastaria que ele chegasse primeiro para conseguir o alimento, ou que ele intimidasse o mais fraco. E as estratégias de sobrevivência foram acontecendo baseada em egoísmo, em busca de relação alimentar, principalmente, que a sobrevivência é essa, isso é o instinto que a gente vê nos animais e em nós, é o instinto de sobrevivência.
e das relações de sexualidade, que é o instinto de sobrevivência da espécie. Isso é algo que está dentro de nós desde a primitividade e que até hoje ele se apresenta para nós, porque nós somos criados para sobreviver. Vocês já pensaram sobre isso? Não. Nós somos criados para ter condições de sobrevivência, principalmente em relação a alimento, a moradia e a relações para a formação de família. Eu falei alguma bobagem aqui? Se quiser me ajudar aí a falar essas coisas, vai ser bom. Não? Falei bobagem? Então tá bom. Ninguém quer ajudar, ninguém quer conversar. Muito bem. Considerando a nossa visão espírita, que nós fomos homens primitivos em termos de reencarnação, então nós começamos a brigar pela sobrevivência, precisando para isso sermos egoístas. O indivíduo mais forte ele precisava ser mantido pelo clã ou pela tribo para ajudar na caça, mas ele sabia que sozinho não ia conseguir, ele ia precisar do mais fraco também. E aí essas relações foram diminuindo, e a gente foi vendo pela necessidade que trabalhar em conjunto era melhor. O indivíduo forte que queria, por exemplo, a esposa do indivíduo mais fraco que lhe interessava, aprendeu com o tempo que existe alguém mais forte que ele, ou dois, menos que cada um individualmente menos forte que ele, poderia se juntar e tomar o que era dele. Ora, a aceitação para isso no começo era difícil. Guerra, briga, morte, nós nos matávamos, a sobrevivência era difícil. Então, o que aconteceu com a formação da sociedade? Relações sociais. Nas relações sociais, no aprendizado para nos comunicarmos, nós começamos a utilizar técnicas em que o egoísmo é privilegiado, ou seja, conseguiu melhor para nós. Algumas pessoas até hoje, para conseguir o que elas querem, elas sorriem de forma mentirosa para a sociedade. Ela é hipócrita. Ela não é aquilo que ela demonstra. Né? O indivíduo muitas vezes usa esperteza, tentando tirar das pessoas recursos financeiros. Eu conheci uma pessoa que ele tinha uma espécie de capataz, alguém que trabalhava para ele, que ele fazia dinheiro. Esse rapaz, esse senhor, tipo capataz, ele procurava conhecer ali na sociedade, na cidade que ele morava, quais as pessoas estavam apertadas financeiramente, para que o chefe dele pudesse pagar mais barato imóveis ou negócios que pudesse fazer, e até uma certa violência. Ele comprava a casa mais barato, porque sabia que o indivíduo estava apertado, ou emprestava dinheiro, né? Ele era agiota, então ele emprestava dinheiro e colocava para receber com juros exorbitantes, com uma certa violência. Então, se a gente for ver, o processo íntimo do sentimento continua o mesmo do egoísmo. As manifestações que a sociedade proporcionou é que mudaram. Aí, isso mesmo existindo isso hoje, né, a gente enxergando dessa forma, o que é então obter virtude? É imaginar, saber que existe um Pai e que todos nós somos iguais. Aí o Cristo veio falar isso, nós somos irmãos. A palavra irmão nasceu com Cristo, de nos chamarmos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. O Cristo, então, fala que servos e senhores ricos, poderosos, são iguais. E os senhores poderosos não aceitavam isso, mas os servos acharam isso muito interessante. O Cristo trouxe a ideia de que feliz é aquele que vai viver no plano espiritual, fazendo justiça aqui na terra,
Lá ele vive bem, enquanto se ele não for bom aqui, ele não vive bem lá. E nem aqui também, porque ele não podia explicar a psicologia complexa da alma, mas nós sabemos que o indivíduo egoísta, o vicioso, o enciumado, o prepotente, ele é infeliz dentro de si, ele não consegue dormir à noite, ele não consegue estar bem consigo mesmo, ele precisa de medicamentos, ele precisa de auxílio psicoterapêutico para poder suportar a si mesmo. Veja que coisa interessante. Então, o Cristo veio trazer a ideia de que a felicidade é vencer tudo aquilo que nos afasta do amor a Deus e ao próximo. Para fazer isso, ele exemplificou. Mas qual foi o exemplo do Cristo? O Cristo nada teve, o Cristo não buscou nenhum poder financeiro, nenhum poder político, nenhum poder, de modo geral. Viveu exclusivamente para fazer a vontade do Pai. Para isso, ele se deixou morrer, tendo mostrado um poder jamais visto sobre a terra. Na carta que Pilatos escreve, né? No livro que Pilatos escreveu, uma parte a gente teve a oportunidade de ler, ele fala que os próprios fariseus e as pessoas que viviam naquela época se surpreendiam com o poder do Cristo sobre os elementos da natureza. Como, por exemplo, não conseguiam pescar, jogue a rede ao lado do barco e aí o barco quase tombou de tanto peixe. Ele acalmou os ventos, ele andou sobre as águas, o poder dele sobre a estrutura material do corpo humano, ele curou pessoas com a mão ressecada, coxos, curou doenças. Então, o Cristo tinha um poder, que era o poder de fazer o que ele quisesse. No entanto, com todo esse poder, ele se submeteu à vontade dos homens, mostrando que a felicidade é amar e se sacrificar em favor do próximo, fazendo a vontade de Deus. Isso muda a maneira de nós enxergarmos a vida, se nós compreendermos o Cristo. Então ele diz assim, ó, quando levantardes o Filho do Homem, ou seja, quando Cristo for levantado na cruz, né? Quando ele. Então sabereis quem eu sou, porque ali ele mostrou humildade. Ele mostrou que a vontade do Pai foi feita. Ele aceitou ser imolado. Então sabereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo assim como o Pai me ensinou. Olha como isso vai contra o egoísmo. Nós começamos a falar sobre o homem das cavernas, não foi? Sobre o egoísmo e a sobrevivência. É nato no ser humano o instinto de sobrevivência, como nos animais. Você tende a sobreviver. Ora, se o instinto mais forte, mais egoísta é a preservação de si mesmo com a satisfação das necessidades, principalmente as prementes, que são as necessidades alimentares e sexuais, o Cristo se deixou morrer. Ou ele exemplifica o contrário do egoísmo, o contrário dos interesses pessoais, para mostrar o interesse do Pai Celestial. Por isso que ele fala filho do homem, porque o filho do homem tinha um corpo de carne, portanto, tinha todas as características de um ser humano normal. Eu não sei se eu me fiz entender até agora. Se tiver alguma dúvida, por favor, perguntem. Ok. Vamos entender assim. Compreender o que o Cristo fez gera uma transformação profunda em nós. Mas nós apresentamos nesse processo evolutivo inicial, veja, nós estamos mais próximos do animal do que do anjo. Então, parte dos nossos erros
são derivados da nossa primitividade, em que nós somos convidados a não fazer parte dela através do esforço. Então, por exemplo, boa parte das pessoas do planeta não é má porque gostaria de fazer mal aos outros. O que ela pensa mais é em fazer bem a si mesmo. O fazer bem a si mesmo tem vários caminhos. Muitas pessoas tendem a fazer bem a si mesmo, prejudicando as outras pessoas. E aí ela passa a ter débitos maiores. Outros tendem a fazer bem a si mesmo, silenciando diante do erro, da maldade. Outros pensam em fazer bem a si mesmo, não se metendo em confusões e passando uma vida egoísta sem se preocupar com os outros. Então, tem várias maneiras de que o egoísmo se desenvolva e exista no planeta. Umas são mais ou menos complicadas de acordo com aquilo que a gente opta por fazer. Mas boa parte de nós está vivendo porque nós aprendemos a fazer assim com os nossos pais, que aprenderam a sobreviver, a ter uma profissão e a tentar preservar a família das monstruosidades que tem aí em volta, desconfiando de todos, mantendo uma certa distância social, fechando a família. E ali dentro da família acontecem coisas complexas, né? Os processos de autoritarismo muito forte, os vícios aparentam e se apresentam de maneira mais forte. E aí, de qualquer forma, é dentro da família que nós temos que trabalhar dentro de nós para nos melhorarmos, porque a sociedade que nos envolve, e o próprio nosso evangelho fala disso, muitas vezes nós não manifestamos quem nós somos, porque as pessoas poderiam nos colocar no nosso lugar. Mas dentro da família, sim. Tem pessoas que são muito sorridentes para os outros, muito afáveis com a sociedade, mas tratam as pessoas de dentro da família com muita violência, com muita maldade, com muita dureza. Muitas vezes trata o pai e a mãe com assim, uma certa crueldade na maneira de ser, né? Outras vezes são os pais tratando os filhos dessa forma, ou os irmãos. O que nós temos, na verdade, ainda dentro de nós é uma primitividade grande em termos da luta para a satisfação das nossas necessidades. A ponto de que hoje nós podemos ver na sociedade, vocês podem me ajudar com exemplos, que a busca das pessoas é trabalhar para ter paz e tranquilidade, se possível, longe dos outros, com uma casinha no campo. Mas nunca ninguém ouviu alguém falar isso. Só eu? As interações não estão nada boas hoje. Eu já ouvi também. Muito obrigado. Obrigado. Quem que falou? A Tef. Oi, você já ouviu também. Mas os outros também ouviram, né? Vamos pensar um pouco sobre isso, se não é você lutar a vida inteira para ter, para depois gastar consigo mesmo, evitando os nossos irmãos. E foi isso que o Cristo ensinou. Imagina se o Cristo vem aqui para a Terra, escolhe ir lá para o Himalaia e ficar sozinho meditando. E aí deixa a Terra, não ia ensinar o que o Pai falou. Alguém ia falar alguma coisa? Eu cortei? O Cristo não, ele veio e foi no meio do povo. Ele foi cobrado, né? Falaram para os discípulos que vosso mestre anda no meio de ladrões e prostitutas e pessoas de má vida. Os sãos não precisam de médico, ele disse. Então, Cristo entrou no meio da sociedade para salvar a sociedade. Então, a nossa vida toda, se nós analisarmos, nós somos criados para sermos egoístas, para termos, satisfazermos as nossas necessidades. E aí, então, existe competição nessa questão de satisfazer as necessidades. Eu não estou falando do básico. Competição é ter algo melhor que o outro,
uma casa melhor. Se a necessidade é de moradia, precisaríamos ter mansões. Se a necessidade é de automóvel, precisaríamos ter automóveis de R$ 1 milhão, 3 milhões de reais, 500 mil reais, 400 mil reais. Se a nossa necessidade é de alimentação, a gente precisa pagar caro para alimentos raros, ou que gerem sabor exótico, em que se pagam milhares de reais, para que o alimento do dia a dia, para que o almoço, o jantar, o café da manhã, tenham especiarias de países exóticos, ou de países que não são exóticos, mas cujo alimento é. Então, na sociedade hoje, ela ainda está voltada para as questões do ter e satisfazer, em termos materiais. Mas o Cristo, quando ele fala que eu vim em nome do Pai, ele mostrou uma ideia de um mundo espiritual em que o espírito, a alma, ele não necessita de carro. Nós, espíritas, somos muito felizes em ler o nosso lar e verificarmos lá que nós teremos capacidade de voar. Então, a nos locomover, nós o faremos pela força do pensamento. O André Luiz começa a ensinar que a alimentação é frugal, com sucos e frutas de alto poder nutritivo, mas em dado momento ele fala da absorção dos elementos da atmosfera, sem que o sabor seja exacerbado. Sobre a moradia, eu acho difícil que o espírito em determinado grau mediano de evolução, a chuva lhe faça mal, o vento ou o frio, mas ele vai ter onde morar. E lá o nosso lar mostrou que aquele que trabalha, ele tem onde morar, ou na companhia dos amigos que ele recebe no lar, ou num local específico que aquela senhora que fez a entrevista junto com o André Luiz tinha, lá no nosso lar, mesmo não tendo condições de ter a própria casa. Isso falando em termos espirituais, mas onde que é a morada dos anjos, por exemplo? Aí a gente vai ver que nós vamos construir pela nossa mente o nosso lugar de felicidade. Então, a proposta do Cristo, ela é simples ser analisada de forma profunda. Ama a Deus e ao próximo. Isso significa, então, que não devemos lutar para sobreviver? Não. É muito importante o trabalho, a sobrevivência. A partir do momento que o trabalho ultrapassa os pontos em que o nosso crescimento espiritual precisa ser prioridade, aí já passa a ser uma questão de que o nosso egoísmo ainda está falando muito alto. Se o nosso trabalho está ultrapassando o limite para que tenhamos uma moradia melhor do que aqueles que muitas vezes trabalham até mais do que nós, mas as condições não lhe permitem ter até uma casa para morar, a gente está ultrapassando o limite em termos de egoísmo também. E se a nossa alimentação for uma alimentação que parte dela poderia estar sendo utilizada para fazer bem ou para ajudar o próximo, eu também estou cometendo atos de egoísmo. A conclusão que nós chegamos agora é que não há na Terra ninguém que não seja egoísta. Agora a questão é, quanto menos egoísta eu for, mais eu aumento o amor, mais eu me aproximo de Deus. Então não há na Terra quem não tenha defeito. Cristo falou, aquele que tiver sem defeito, atire a primeira pedra. Defeito nós temos, sim, não tenha dúvida. Eles vão aparecer em níveis mais avançados de entendimento, quanto mais eu me ligar a Deus, e aí os bons espíritos se aproximam. Nós começamos a ver situações em que
a nossa visão de mundo toma uma proporção mais purificada, mas nós ainda não vencemos os erros, não. Então, o espírito, mesmo num, num grau de evolução de um Chico Xavier, por exemplo, ou dos santos, ou dos apóstolos, eles apresentaram egoísmo, vaidade. O caso dos apóstolos está bem claro, por causa da fuga que eles tiveram quando Jesus foi preso, né? Não suportaram. Vocês compreenderam isso? Ou seja, nós estamos aqui para lutar contra os nossos defeitos, mas a gente vai lutando e vai vencendo aos poucos. A gente vai se aperfeiçoando na luta do dia a dia. Então, Cristo traz essa proposta. Nós não vamos nos transformar em anjos imediatamente ou amanhã. Nós apresentamos ao longo dos séculos, isso pode nos ferir hoje, né? Comportamentos egoístas, de prepotência e de alta primitividade sexual, em que isso foi a base para o nosso adiantamento, o nosso crescimento intelectual. Aí o crescimento intelectual acontece e nós somos convidados a enxergar por esse intelecto a existência de um ser supremo, justo, lógico e amoroso. E o Cristo traz em essência essa filosofia religiosa que nos convida à transformação para nos prepararmos cada vez mais para o banquete no plano espiritual, que é o banquete do reino de Deus, que entra primeiro em nossos corações, pelo trabalho constante de renovação de cada um de nós. Compreende? Vocês podiam comentar alguma coisa. Eu tenho uma sensação que eu estou falando sozinho. Tem alguém? Nós compreendemos, papai. Ah, tá. Vocês estão aí no centro? Sim. Ah, que bom. Ata Wilson, daí tem a Maria Clara e a Carla. É. Então, ele isso eu acho que é um meio que presencial, semi-presencial. E a gente tem o apoio do Centro Espírita Jesus Chama-te, lá em Mogi Guaçu, enquanto a gente faz o estudo online. Mas eu não sei se eu me fiz entender bem nessa situação aqui, porque, vamos dizer assim, o Cristo, a vida toda dele foi um exemplo para nos mostrar a vontade do Pai. E aqui ele fala, ele nos ensina como o Pai ensinou. Então, ele é o próprio Deus falando conosco. Por isso que alguns podem chamar de Deus, porque ele representa Deus para a gente. Né? Alguém tem exemplos disso que a gente comentou? Ou quer falar alguma coisa? Não? Ok. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Pela autoridade, né? Ele devia estar tocando muita gente naquele momento. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então, tinha judeus que criam em Jesus, que acreditavam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí isso vale para todos nós, né? Todos nós que estamos aqui estudando Cristo e queremos transformar o ensinamento dele em algo que nós façamos pelo próprio exemplo dele, para sermos melhores, nós poderemos nos considerar discípulos do Cristo. Significa que nós somos imperfeitos? Significa que o Cristo gostaria que nós fôssemos perfeitos para segui-lo? Ele não tinha a menor ilusão sobre isso, não.
Ele não vai gostar que a gente seja imperfeito. Ele gostaria que a gente fosse perfeito na luta para nos aperfeiçoarmos, porque não tem jeito de ser perfeito. Nós não vamos chegar a anjo depois da vinda do Cristo. Ele apenas diz, com a imperfeição, lutar para vencê-la já é trabalhar pela perfeição. O trabalho pela perfeição é que faz a grande diferença. Eu continuar lutando. Por isso a felicidade do Allan Kardec em escrever no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer suas más inclinações, que representa exatamente a questão da luta constante da renovação. Então, permanecer na minha palavra é tenta fazer a minha vontade, sempre. Se não conseguir, vai de novo. Se não conseguir, vai de novo. Vamos tentar. Se eu não melhorei 100% daquilo que eu não consegui vencer hoje, 1% hoje, mais um amanhã, em 100 dias nós estamos 100%. Como seria bom se fosse só 100 dias. É a luta constante. E é fácil? Não. Nós temos que tirar montanhas. O Cristo usou, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para esse monte, passa de aqui para acolá, e nada mais será impossível. Aí nós vamos ver no nosso Evangelho, maior do que os maiores montes são as iniquidades do coração humano. E o Espírito, então, bem explica para a gente que o Cristo estava falando da montanha de iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é quando nós tratamos os outros diferente de nós. É quando, nos considerando melhores, os outros não podem ter o que nós temos, nem ser o que nós somos, e nem participar da abundância que nós gostaríamos de ter. A gente volta àquela história da casinha. Se todo mundo quiser uma casinha no campo para descansar, a sociedade acaba. Mesmo aposentado. Então, nós estamos fazendo parte da comunidade de filhos de Deus aqui na Terra, sendo convidados a nos transformar. E somos convidados a ser discípulos do Cristo. Ele não obrigou ninguém. Deve partir da gente. Mas a minha vida, se ela não tomar uma acepção de constante melhora, aí eu costumo parar em várias situações em que a manifestação do meu íntimo se expressa na forma de depressão para o ocioso, para o preguiçoso, para aquele em que a culpa é tão profunda das sensações dos erros passados que ele não tem força para dar um passo à frente, precisando de auxílio medicamentoso ou de tratamento psicoterápico ou tratamento espiritual, que é o que nós somos. Não tem aqui na Terra ninguém que não tem um pouco de depressão. Ou aquele que, querendo superar a sua dificuldade, mesmo sem usar o raciocínio que Deus lhe deu, de forma estupefada, corre atrás daquilo que está à frente por não suportar aquilo que está no passado, gerando ansiedade, que faz com que a situação da vida fique em atropelo, e aí ela não consegue colocar os pés no chão, nem entender e meditar nas palavras do próprio Cristo. A ansiedade e a depressão juntas formam aquilo que todos nós somos um pouco. Temos transtorno bipolar. E os processos ligados à depressão e ansiedade são afetivos. Então, nós temos esses transtornos, todos temos um pouco disso, um pouco mais, um pouco menos. Um pouco mais para ansiedade, alguns muito mais, um pouco menos para depressão, outros muito. Então, reorganizando o sentimento de culpa com o raciocínio de seguir o Cristo, ele cura as doenças mentais de uma maneira geral. Ele fala isso: vinde a mim todos que estáis cansados e fatigados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
O meu fardo é leve e meu jugo é suave. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É a mesma coisa. Ele nos convida à saúde espiritual, entendendo a essência do seu ensinamento. E a essência do ensinamento do Cristo é a busca por vencermos o egoísmo, a iniquidade, para entendermos que somos iguais e todos temos os mesmos direitos perante a criação divina. Aí então nós passaremos a agir com gratidão perante a Deus, entendendo seu amor, entendendo sua bondade, e nós vamos querer refletir esse Pai amoroso, que é o nosso exemplo imortal e eterno, fazendo a vontade dele é tratar os seus filhos com o amor que ele nos trata. Aí a gente pode perguntar, mas eu não sou tratado assim. É porque aquele que consegue enxergar um pouco mais precisa compreender que deve auxiliar aquele que enxerga um pouco menos. Que aquele que dá um passo à frente, entendendo as realidades do espírito, já não pode mais conviver com os mesmos sentimentos de egoísmo do passado. Olhando com ternura, com carinho, aqueles que não lhe entendem ainda o raciocínio, que na verdade é baseado no raciocínio que o Cristo trouxe, que é baseado na vontade do Pai que o Pai ensinou. Ou seja, o momento que eu consegui dar um passo para frente foi graças a Deus, porque Ele dá as chances para todos. Mas eu não preciso dizer que por eu ter pego essa chance, eu sou o único responsável por estar melhor. Eu sou responsável por estar melhor porque Deus me permitiu, porque Ele me deu condições, mas Ele dá para todos, sim, e aí absorve quem quer. O momento que eu absorvo a oportunidade de crescer, eu passo a ter uma responsabilidade maior junto com o Pai diante da harmonia do universo. Aí relembrando o querido Bezerra de Menezes. Trabalhamos para merecer, merecendo trabalhar cada vez mais. Aí nós damos um passo a mais, nosso sentimento melhora, nossa saúde espiritual melhora, saúde mental melhora. Aí nós conseguimos olhar para o nosso irmão com amor, qualquer que seja ele. Isso não significa baixar a cabeça diante deles, que muitas vezes agem com mais ignorância, não é isso. Mas é tomar as atitudes adequadas, umas tantas vezes enérgica, outras tantas vezes em silêncio, outras tantas vezes em submissão, outras muitas vezes no verbo que elucida, no verbo que eleva, no verbo que convida ao bem, no verbo que constrói o coração alheio. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, para conhecer a verdade, nós precisamos olhar para dentro de nós. Olhando para dentro de nós, nós encontraremos as montanhas de iniquidade. Aí nós precisaremos da fé para remover essas montanhas. E aí nós vamos lutando, a montanha é muito grande, eu estou lá com a pá, retirando a terra para remover a montanha. E aí eu começo a cansar. Aí eu preciso da esperança. Eu preciso dessa virtude para entender que se eu fizer um pouco mais, se eu continuar um pouco mais, eu vou conseguir remover essa montanha. E aí eu me renovo de esperança e a fé aumenta. E o processo continua. E quando eu estiver quase caindo, eu estou vendo que o trabalho está difícil, eu vou receber as bênçãos da caridade, de encarnados ou desencarnados que se aproximam para nos ensinar coisas novas e nos encher o espírito de alegria. Fé, esperança e caridade. Entendem agora por que Paulo coloca lá no capítulo 13
na primeira carta aos Coríntios, é um capítulo que tem 13 versículos. Permanece a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade, porque a caridade, enquanto a gente luta para se melhorar, nos enchendo de fé e esperança, se a gente olhar para o lado, a gente está vendo que tem irmãos que estão com a pá do lado, mas não estão utilizando para remover a montanha. E aí nós vamos auxiliar também, porque fazendo o nosso trabalho de melhora, essas pessoas vão olhar e falar, se ele está conseguindo, eu vou conseguir também. E também nós recebemos a caridade constante, plena, eterna do Pai Celestial, que não nos abandona nunca. Então, nesse esforço constante, que a fé nos conduz à nossa renovação, em que nós somos convidados a olhar para nós mesmos, para enxergarmos a verdade do que somos, e ao mesmo tempo olharmos para a verdade que nos espera, que é a felicidade eterna para todo filho de Deus, nós conseguiremos dar esses passos que parecem tão difíceis, mas que em breve, porque falta pouco tempo para a gente desencarnar, todos nós, que sejam 100 anos, ainda é pouco tempo diante da eternidade, aí nós veremos que cada passo que foi dado no esforço da renovação representou um grau de felicidade no plano espiritual que hoje nós não conseguimos perceber pela diferença de densidade, que significará uma alegria impossível de ser dita quando estivermos lá, para aqueles que estiverem aqui. Ou que pode ser sentida em alguns momentos em que sentimos o coração se elevar, se encher de luz, em que as lágrimas caem quentes do nosso rosto. Que, na verdade, elas caem dos nossos olhos, mas quem as levou até lá foi o coração. Foi o sentimento mal direcionado que nos causou dor e tristeza. E aí, essas lágrimas, elas representam o lavar dentro de nós as vibrações pesadas que a gente está mantendo há muito tempo, e nós precisamos tomar muito banho de lágrimas espirituais para retirar de nós essas vibrações pesadíssimas do passado, culposo. Os espíritos, o Emmanuel gosta de usar o passado escabroso que nós cometemos, que nós tivemos, e que agora nós não queremos mais, porque nós já estamos enxergando pelo menos um lapso, um pequeno ponto da verdade. E o Cristo fala que se a gente conhecer, ela nos liberta. E quem é que quer ser cativo? Eles não entenderam muito bem. Mesmo aqueles que acreditavam nele, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livres? Somos filhos de Abraão. Abraão saiu lá da terra de Canaã, muito tempo atrás, e foi migrando em direção à Palestina para formar o Estado de Israel com o tempo. Eles foram cativos no Egito, depois foram soltos, eles estavam pensando em termos materiais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, essa liberdade que o Cristo está falando é lute contra o erro e contra os vícios. O maior pecado é o egoísmo. Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso grande trabalhador do lado espiritual, ao lado do Chico, foi Emmanuel. E esse mesmo Emmanuel escreveu a lição no Evangelho segundo o Espiritismo, o egoísmo, a maior chaga da humanidade. É o pai de todos os vícios. Então, se nós falamos pecado, se o Cristo fala pecado, o Cristo está falando egoísmo. Todo aquele que é egoísta é servo do egoísmo. Então, nós somos convidados a enxergar de outro modo. Porque enquanto a gente estiver no erro, a gente é escravo do erro. Mas na luta contra o erro, nós vamos nos livrando. E a verdade do que nós somos entendida, os erros compreendidos se tornarão verdades. Nosso Evangelho também diz isso. Então, em compreendendo o que nós somos e trabalhando para a nossa melhora, aí nós seremos libertos. E essa liberdade é a felicidade da alma.
é a alegria do trabalhador do Cristo, do discípulo do Cristo, daquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Olha que isso aqui tem um significado muito profundo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que ele quer dizer com isso? Ele, o Pai, trata toda a sua criatura como filho amado. Se nós servirmos ao erro, nós não temos morada no universo do reino de Deus. Então nós não ficamos na casa. Mas se nós consideramos filhos de Deus, é porque fazemos a vontade. E sereis chamados filhos de vosso Pai Celestial, todo aquele que fizer a vontade do Pai Celestial. O que o Cristo fala é assim, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para serem chamados filhos do vosso Pai Celestial. Compreenda, então. Ser filho de Deus é ficar para sempre no reino de Deus, na casa de Deus, que são as vibrações emitidas por Deus, repassadas pelos espíritos superiores, num estado de moradia espiritual, de estado de espírito, que nos dá felicidade mesmo aqui na Terra diante das dificuldades. Não por sermos perfeitos, mas por trabalharmos para sermos melhores. Veja a profundidade que o Cristo traz de conhecimento, e nós aqui estamos apenas raspando essa verdade que ele trouxe, porque a nossa capacidade moral e intelectual é muito pequena. Nós estamos só começando a entender o que o Cristo nos trouxe. Logo, a nossa felicidade, por mais bonita que seja, e mesmo que seja fugidia, ela ainda é pequena diante da felicidade que nos espera. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é o Filho vos libertar? Olha, o Cristo vai vir fazer o trabalho por nós? Não. Mas se me ouve a minha palavra, sereis meus discípulos. Isso que é a liberdade. O Filho do Pai, ele trouxe o conhecimento que o Pai quer que a gente absorva, num momento em que a intelectualidade permitiu o entendimento das verdades espirituais, religiosas e morais, para que pudéssemos nos libertar. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não cabe em vós. Olha que profundidade que é essa. Todo aquele descendente de Abraão foi preparado para receber o Cristo, que é o povo judeu. E vocês, mesmo me recebendo, mesmo sendo descendentes de Abraão, eu vos preparei, porque é o Cristo que organizou toda a evolução do planeta. Vocês querem me matar. Por quê? Porque não entendendo a minha palavra, querem permanecer no egoísmo, querem permanecer na iniquidade, querem permanecer no pecado. Porque a minha palavra não cabe em vós. E aí ele vai dar testemunho. Eu falo do que vi junto de meu Pai, porque o Cristo via o Pai o tempo todo. Todo anjo vê a face de Deus o tempo todo, ele fala isso. Então, o Cristo, ele falava para a gente, absorvendo do próprio Deus aquilo que ele nos fala, que ele nos ensina. E vós fazeis o que também viestes junto de vosso Pai. Ele fala para aqueles que são discípulos dele. Responderam e lhe disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe, se fosseis filhos de Abraão, farei as obras de Abraão. Olha a profundidade disso. Se sois filhos de Deus, fazeis a obra de Deus. Por isso que todo aquele que faz a obra de Deus, ama os inimigos, ora pelos que perseguem e caluniam, bendiz o que os maldiz, esse é filho do Pai Celestial. Abraão foi o grande profeta, o grande representante de Deus, o iniciador do povo judeu. Se vocês realmente entendessem o que Abraão queria, então vocês seriam filhos de Abraão de verdade. Mas vocês não fazem. Porém, agora procurais matar-me, a mim, um homem que vos tenho falado a verdade de Deus ouvi. Abraão não fez isso. Abraão era humano, Cristo não era humano.
Então, olha que interessante, vocês se dizem virtuosos, mas não o são, porque vivem no pecado, vivem no egoísmo. Eles não queriam perder o poder sobre o povo, eles não queriam perder os valores financeiros, eles não queriam perder os bens materiais. E o Cristo veio trazer os bens espirituais. Por hoje é só, né? A gente continua depois, próxima semana. Deus, Pai, nos convida à renovação constantemente o tempo todo. Basta nós querer ouvir. Mas nós colocamos problemas, intransigências, quando as coisas não acontecem do nosso jeito, a gente fica muito bravo, né? A gente não gosta, não. Nós gostaríamos de ser tratados diferente dos nossos irmãos, nós gostaríamos de ter o que os outros não têm. Muitos ricos, muito ricos, ainda despreparados para a riqueza material, buscam ter o que os outros não têm. É a satisfação do egoísmo na essência da primitividade. Nós estamos num mundo em que os bem vestidos da carne têm as portas abertas, mesmo com a alma suja, e os bem vestidos do espírito e maltrapilhos da carne têm as portas fechadas até para o alimento. Nosso mundo ainda é de muito egoísmo. E a cada um de nós, em que as bênçãos do Cristo chegou através das palavras e da leitura, através do entendimento e do esforço de melhora íntima, a cada um de nós reserva-se a responsabilidade de sermos filhos de Deus, trazendo àqueles que nos envolvem o exemplo do nosso esforço de melhora. Emanuel, faz a oração final aí para a gente, para representar o grupo de Mogi Guaçu. Mestre amado Jesus, Senhor, possamos dedicar as nossas almas a Ti, tudo que somos, tudo que fazemos. A nossa imperfeição nos afasta da felicidade dos justos. Que possamos lutar contra ela com força e afinco, com inteligência e dedicação. Que cada dia seja um novo aprendizado, no qual possamos reconhecer em nós os defeitos escabrosos que trazemos do passado. Que cada dia possamos nos dedicar ao trabalho, sacrificando nossas necessidades ou mesmo frivolidades em prol da Tua Palavra. Cada dia busquemos oportunidade de auxiliar aos nossos irmãos e irmãs. Neste momento, encerrando o primeiro estudo do dia, que possamos gravar Tuas palavras em nossos corações e caminhar para perto de Ti. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Obrigado a todos. Deus nos ampare.